Graça e paz, estamos aqui no nosso projeto Jesus em 3D, tudo sobre o Salvador. Esse módulo é Jesus e o Espírito Santo. Vamos estudar sobre Jesus e o Espírito Santo. Nesse protocolo, Jesus e sua autocompreensão. Esse protocolo é um protocolo do bloco de teologia bíblica do Novo Testamento. Vamos lá então para o nosso módulo 3, Jesus e o Espírito Santo. Jesus recebeu o Espírito Santo durante seu batismo por João Batista. Essa é uma verdade bíblica que nós precisamos asseverar aqui com relação ao estudo de Jesus e o Espírito Santo. A Bíblia diz que João Batista nasceu cheio do Espírito Santo. Ele ainda estava no ventre da mãe quando foi cheio do Espírito. Jesus não. Jesus nasceu como todos nós nascemos e recebeu o Espírito Santo durante o seu batismo, depois do seu batismo por João Batista. Jesus é aquele que traz o Espírito. Quando João diz que ele batizará no Espírito, João está falando que ele é aquele que traz o Espírito. Jesus concedeu o Espírito Santo durante o Pentecoste. Depois da sua glorificação, morreu, ressuscitou, foi glorificado e aí enviou o Espírito Santo de Deus. Essa ordem nós encontramos lá no livro de Atos dos Apóstolos e também encontramos no Evangelho de João. Mas nós vamos estudar isso aqui nesse módulo. E o Espírito Santo, concedido a Jesus, também é concedido ao crente hoje. Então, esse é um ponto fundamental, Inclusive, deixa eu tirar aqui para poder aparecer aqui o escrito completo, né? O Espírito Santo concedido a Jesus também é concedido ao crente hoje, como no Pentecoste em Atos 2, de 1 a 4. Existe muita gente que discorda disso. Não é igual, é igual. O evento do Pentecoste é único, não se repete, isso daí não. O evento do Pentecoste aconteceu e pronto, encerrou, ponto final. Mas a concessão do Espírito, que é feita hoje, é a mesma. Não é que é semelhante, não é que parece que. É a mesma concessão do Espírito que foi concedida no Pentecoste. A concessão do Espírito é a mesma. Vamos então continuar aqui o nosso estudo. Então, Jesus recebeu o Espírito Santo durante seu batismo por João Batista. Jesus não nasceu cheio do Espírito. Jesus recebeu o Espírito depois do seu batismo por João Batista. Depois de ter sido batizado, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus, como aquele que é batizado pelo Espírito Santo. Então você tem aqui as profecias que falam que Jesus seria habitado pelo Espírito Santo. Vamos ver essas profecias. São várias profecias, ou várias, assim, 3 grandes profecias e vários outros sinais do Antigo Testamento. Os sinais eu deixei de lado, me concentrei só nas profecias, né? Então, quais são as profecias de que Jesus seria cheio do Espírito Santo, habitado pelo Espírito Santo? Elas estão em Isaías. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Isaías 11, 2. Pus sobre ele o meu Espírito, Isaías 42, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Isaías 61, 1. Então veja, em todas essas profecias está declarado que o Espírito de Deus estaria sobre o Messias, sobre o ungido. E o ungido, o Messias, é Jesus. Então é por isso que essas profecias podem ser aplicadas a Jesus, porque elas eram direcionadas ao ungido, ao Messias, no Antigo Testamento, e nós sabemos que o Messias, o ungido, é Jesus de Nazaré. Então, essas profecias se aplicam a Jesus. Como resultado dessas profecias, do cumprimento dessas profecias, como resultado da concessão que Deus deu a Jesus do Espírito Santo, então nós temos aqui, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Então o resultado é esse. Jesus foi cheio do Espírito Santo.
vários textos que vão falar sobre isso, eu vou lê-los aqui apenas, mas é muito importante que isso esteja muito claro na nossa mente. Jesus foi cheio do Espírito, recebeu o Espírito, em função das profecias que foram cumpridas sobre ele. Havia profecias e elas foram cumpridas, e ele então recebeu o Espírito Santo. Vamos lá então, o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Isso está lá em Mateus 3,16. Farei repousar sobre ele o meu Espírito, diz lá em Mateus 12,18. Se, porém, Jesus fala em 12,28, expulso demônios pelo Espírito de Deus, é porque o reino de Deus chegou até vós. Então, Jesus está habitado pelo Espírito e o que ele faz, faz pelo poder do Espírito. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, Lucas 4,14. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele leu essa profecia lá na sinagoga de Nazaré, Lucas 4,18. Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Aquele sobre quem vires descer o Espírito e pousar é o que batiza no Espírito. Isso foram palavras de João Batista sobre Jesus, ali em João 1, 32 e 33. Jesus, cheio do Espírito Santo, Lucas 4:1. O enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Isso é o que escreve o apóstolo João em João 3:34. Todos nós temos recebido da sua plenitude, João 1:16, ou seja, da plenitude que estava sobre Jesus, todos nós cristãos recebemos parte daquela plenitude. Então Jesus tinha a totalidade do Espírito e nós vamos recebendo também porções do Espírito até termos a totalidade do Espírito. Paulo ora para que nós sejamos plenos do Espírito. Em Efésios 1:23, Paulo fala sobre a plenitude daquele que tudo enche. Então, esse é Jesus. Colossenses 1:19, nele reside toda a plenitude. Aqui é a plenitude da divindade, como está aqui em Colossenses 2:9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O corporalmente é durante a encarnação. E durante a encarnação, Jesus possuía a plenitude do Espírito Santo. Agora vamos ver Jesus como aquele que traz o Espírito. Nós vimos agora Jesus cheio do Espírito e agora aquele que traz o Espírito. Então, Jesus é quem batiza no Espírito Santo. Quem batiza no Espírito Santo não é o pastor fulano de tal, a missionária, sei lá. Quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Batizar no Espírito é trazer o Espírito. Então, a pessoa está lá, normalmente na sua vida, se converteu, e então tem um momento em que ela recebe o Espírito. Jesus trouxe a ela o Espírito. Ser batizado no Espírito é trazer o Espírito. Então, em Mateus 3:11, João Batista diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento. Eu coloquei aqui essas outras traduções aqui como um sinal de que o texto grego tem variações de tradução, né? Mas eu vou me restringir a ler o texto bíblico mesmo, sem essas partezinhas que estão aqui entre parênteses ou colchetes ou chaves aqui, certo? Vamos ler só o texto mesmo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso está lá em Marcos. Esse texto é o texto de Mateus, Mateus 3:11. Mas isso está em Marcos também, Lucas e João. Veja, João está dizendo o seguinte: eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Ele trará o Espírito. Ele concederá o Espírito. Ele dará o Espírito para que esteja
para sempre com vocês. Então, Jesus é aquele que traz o Espírito. Você tem o Espírito, eu tenho o Espírito, foi trazido por Jesus a nós. Jesus profetizou a vinda do Espírito Santo e a gente às vezes não percebe isso, né? Eu anotei aqui, eu fiz um estudo, né, do texto bíblico e anotei 11 profecias de Jesus sobre a vinda do Espírito. Eu coloquei as 11 aqui, vou passar rapidinho por elas, porque não é necessariamente o objetivo do estudo analisar essas profecias, mas eu coloquei-as aqui porque eu acho que é muito interessante você saber isso, né? Ter consciência de que Jesus é um profeta da vinda do Espírito. Nós temos a profecia de João Batista. Então, João Batista era um profeta do Espírito. Acabamos de ver, eu vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo, está profetizando. E agora, 11 profecias de Jesus sobre o Espírito. Vamos lá. Primeiro, Jesus profetiza saciar a sede do sedento. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Disse isso com referência ao Espírito que haveriam de receber. Então, essa é uma profecia sobre a vinda do Espírito, saciar a sede do sedento com o Espírito Santo. Segundo, Jesus profetiza rios de água viva que fluirão de dentro daquele que crê. Como diz a Escritura, João 7,38, rios de água viva fluirão. Então, é uma profecia de Jesus sobre a vinda do Espírito e sobre a abundância de vida que o Espírito trará. Terceiro, Jesus promete rogar ao Pai para que ele conceda o Espírito. Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, Jesus vai rogar ao Pai e ele dará outro consolador. Isso não está acontecendo agora, acontecerá no futuro. E aí Jesus diz: eu vou fazer isso, ou seja, é uma profecia. 4. Jesus promete, profetiza, né, que o Pai dará outro consolador. João 14,16. O Pai vai enviar outro consolador, é uma profecia. 5. Jesus profetiza, promete que esse consolador estará para sempre com o crente. Então é uma outra profecia de Jesus. Ele virá e estará para sempre. 6ª profecia, Jesus promete que o Espírito estará dentro do crente, interiorizado no crente. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós.
Alô, alô? Voltou aqui, vamos ver. A sétima profecia de Jesus é: Jesus profetiza que ele e o Pai enviarão o Espírito. Então ele diz aqui em João 14, 16 e 17: Eu rogarei ao Pai e ele vos concederá outro, vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco e estará em vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então, o Jesus e o Pai vão enviar o Espírito. Mais um texto: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Veja, aqui em cima era o Pai que vai enviar. O Pai dará outro Consolador. O Pai enviará outro Consolador. Aqui é Jesus. Mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Então, Jesus e o Pai vão enviar o Consolador. Mas eu vos digo, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Se eu, porém, for, eu vou-lo enviarei. A oitava profecia, Jesus promete que o Espírito fluirá como um rio. Então, João 7,38, quem crer em mim, rios de água viva fluirão. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então, aqui Jesus promete que o Espírito vai ensinar todas as coisas. Quando o Espírito vier, que eu vos enviarei da parte do Pai, que dele procede, ele dará testemunho de mim. Então, eu enviarei o Espírito, eu vou fazer isso, eu estou enviando o Espírito. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará. Não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. Então, quando vier o Espírito, Jesus está profetizando, então, a vinda do Espírito. Nono, Jesus profetiza o enchimento constante do Espírito. Jesus diz assim em Lucas 7,11: o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, o Pai Celestial dará. Você pede e ele dá. E em Atos 1, 8 e 5, Jesus diz, é a 10ª profecia, né? Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Está ali, Jesus está afirmando isso. Está profetizando. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Jesus está profetizando. E, finalmente, a 11ª profecia, Jesus profetiza o poder do Espírito Santo. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. E aí, Atos 1, 8, Jesus volta a dizer: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, Jesus profetizou sobre o Espírito, né? Às vezes a gente não percebe isso. Entendendo o lugar nas Escrituras, o Espírito Santo concedido a Jesus também é concedido ao crente hoje, como no Pentecoste em Atos 2. Atos 38 em conexão com Atos 1:8. Vamos ver isso daqui, que isso daqui é bastante interessante. Eu vou colocar aqui para não atrapalhar a leitura. Deus ungiu a Jesus de Nazaré, vós recebereis. Né? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, veja, aquilo que Deus fez com Jesus, Jesus está fazendo conosco. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Então, o mesmo que aconteceu com Jesus está acontecendo conosco. E aí? Jesus andou por toda parte fazendo bem. E nós seremos testemunhas em Jerusalém e em toda parte, em toda a terra, em todos os lugares, também fazendo bem. Então, a unção que Jesus recebeu para desempenhar o seu ministério, nós recebemos também para desempenhar o nosso ministério. Então, a presença do Espírito Santo em Jesus é
como consequência, tem como consequência Jesus trazer o Espírito Santo para nós. E aí nós somos também, como Jesus, cheios do Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, ungidos pelo Espírito Santo e pelo poder para fazermos as obras de Deus. Jesus fez ungido pelo Espírito e com poder. Nós fazemos ungido pelo Espírito e com poder. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo módulo.